Já estamos chegando no fim. Glória a Deus. Então, nós estávamos falando sobre as doenças que as emoções causam. Quem já ouviu falar de alguém com AVC? AVC? Alguém já ouviu falar? Ah, meu vizinho, meu parente, fica com o lado, né? Então, o AVC nada mais é do que acúmulo de emoções. Emoções que você guarda, que você não consegue falar, que você se retrai, que você fica para você. Por esses tempos agora, o DSM-V, ele está sempre renovando as doenças, porque vão sempre surgindo doenças novas. E nós estamos vivendo uma época bem complicada. Nós estamos vivendo uma época que não tem mais verde, né, para acalmar a gente. Então, a nossa vida tem se tornado uma vida bem turbulenta. E tem até uma doença que, para nós, pode-se dizer que ela é nova. Ela ainda não está no DSM-V. Depois eu vou pedir para a doutora Cássia falar um pouquinho sobre ela. E que a maioria aqui vai dizer, nossa, minha vida está por aqui, ó. Depois eu vou pedir para ela falar um pouco. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ruth. Aleluia. Deus é bom. Ruth, capítulo de número 1. Glória a Deus, está todo mundo aí, né? Então tá, você precisa, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Você precisa mudar sua vida. Deixa eu mostrar para você. Todos nós guardamos emoções. Tá vendo essa garrafa? Tá amassada. O que vai acontecer com ela daqui a pouco? Ela vai subindo, subindo, daqui a pouco ela vai quase que voltar ao estado original. É isso que a gente tem que fazer. Ressignificar. Mudar. A gente precisa mudar hábitos. A gente precisa mudar, se amar, gostar de nós mesmos. Evitar certas coisas que nos fazem mal. Vamos aqui. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Quem encontrou? Dá um glória a Deus. Vamos lá. Está escrito assim: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2, e chamava esse homem Elimeleque. E pode virar aqui para mim. E esse homem tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e a sua esposa, que se chamava Noemi. Todos nós conhecemos a história de Noemi, né? Então, eles estavam na terra do pão, na casa de Deus, e aí veio uma fome, veio uma dificuldade. Então, Elimeleque, contrariando a vontade de Deus, ele pega a sua família e vai para Moabe. Moabe, uma terra de povo idólatra, uma terra de povo que oprimia o povo de Deus. Moabe era um povo que eles ofereciam seus filhos como holocausto a deuses estranhos. Então, Elimeleque levou sua família para esse lugar. E lá, Elimeleque morre. Passando algum tempo, os filhos dele casam, e antes que completasse 10 anos, os filhos, Malom e Quilion, também morrem. E aí, Ruth fica só ela e 2 noras. De repente, na casa do pão, em Belém, agora não tem mais fome. Agora tem pão. Não deixando de falar que Ruth, quando saiu de Belém, Ruth era uma mulher rica. Ela tinha posses. Então, Ruth, agora, quando ouve falar que na casa do pão tem pão, ela resolve voltar. Ruth agora, olha só, ela se despede das suas noras.
ela se despede de Ruth e de Orfa. Ela pede que as meninas voltem para a casa delas, porque naquela época, quando morria, no caso que morreu os filhos, o próximo filho que nascesse casaria com uma das mulheres. Já imaginou você ter que casar com uma mulher velha, você nascer e ter que casar com uma mulher com uns 60 anos? Ou o contrário, gente, não era muito bom não essa situação. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que acontece? Ela não podia mais gerar. Noemi chega a falar para as meninas, voltem para a casa dos pais de vocês, arrumem um casamento, vivam a vida de vocês, porque eu não gero mais. Eu não posso mais ter filhos para vocês casarem com os meus filhos. Então, vão embora. Porque agora eu sou uma mulher só. Eu sou uma mulher viúva, uma mulher desamparada e sem os meus 2 filhos. Você já imaginou o estado de Noemi? Sem o marido, morreram os 2 filhos e agora ela se sente só. Mas ela resolve voltar para Belém. Ela resolve voltar para a casa do pão. Aí, Noemi, ela chega em Belém. Chegando em Belém, as pessoas não reconhecem Noemi. Noemi estava tão sofrida, com um semblante tão sofrido, que o povo fala, nossa, mas essa é Noemi? É essa Noemi? Que o nome significa feliz? Aí ela fala, não me chame de Noemi, me chame de Mara, a amarga. Só de falar, você já imagina o que aquela mulher tinha dentro dela. Me chame de Mara, porque eu sou amarga. O Senhor Deus se manifestou contra mim. O Senhor Deus me afligiu. Deus me deixou pobre. Eu tinha quando saí, mas agora eu voltei e sou pobre. Noemi, ela ergue um outdoor em seu nome e fala, eu sou amarga, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu perdi, até Deus é contra mim. Sabe quando você fala assim, parece que Deus me abandonou? Quem é que nunca achou que Deus te deixou em algum momento da vida, né? Deus me abandonou. Rica eu saí, pobre eu voltei. Agora eu não tenho mais nada. Voltou para a terra de Moabe, para a terra de Belém, mas atribuindo o seu sofrimento a Deus. Tudo por causa do Senhor. Mas não sabia ela que Deus estava nos bastidores preparando uma reviravolta para a vida dela. Muitas vezes nós levantamos outdoor e vestimos a capa da desgraça. Mas Deus está sempre trabalhando nos bastidores e querendo o melhor para os filhos dele. Você é filho, Deus está sempre querendo o melhor para você. Deus não quer que ninguém fique com capa amarga, triste, guardando sentimentos negativos. Deus quer trazer libertação para a sua vida. Deus quer restaurar, Deus quer trazer tempo novo. Deus está sempre trabalhando nos bastidores para melhor da sua vida. Deus não quer nenhum filho dele afligido. Deus não quer nenhum filho dele sofrendo. A maioria dos problemas que nós temos, a culpa é nossa. As maiores aflições que nós vivemos são causadas por nós. Não faça como Noemi, não coloque um outdoor e fale, não, eu sou gorda, eu sou magra demais, eu sou baixinha, eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo. Não existe isso. Deus fez cada um de um jeito porque Ele ama cada um de um jeito. Se você não consegue alguém que não te ame do jeito que você é, a pessoa não é para você, a pessoa é errada. Procure alguém. Porque a gente vive sempre querendo alguém do lado da gente, não é? Então não aceite que as pessoas diminuam você por causa de estereotipo, porque isso, porque aquilo. Você não é amarga, você não é feia, você não é gorda, você não é baixinho, você não é isso, não é aquilo. Você é alguém que Deus criou, especial. Você é peça única de um mostruário que um grande Deus criou. Amém? Glória a Deus. Como eu estava falando para vocês, o AVC... ela é uma dessas doenças, viu? Uma dessas doenças que, quando você tem um AVC, geralmente você passou por um problema. Uns 3, 4 dias antes. E o acúmulo de sangue no cérebro pode te provocar um AVC. AVC pode ser gerado por uma doença psicossomática. Agora, vamos lá. Por fim, qual o maior desafio dessa doença?
Identificá-la. O maior desafio da doença psicossomática é, de princípio, você descobrir a causa dela. Se você tem uma fibromialgia, você tem que pensar, o que eu tenho? Eu vou no médico, o médico faz os exames e fala que eu não tenho nada. Então, para o médico, é difícil você identificar. O que acontece hoje? Uma parceria entre psicologia e a ciência. Porque os médicos descobriram que muitas doenças são de causas emocionais. Muitas doenças são adquiridas por causa do emocional, por causa do acúmulo, por causa da tristeza, porque você não consegue pôr para fora, porque você não consegue conversar, porque você não consegue deixar suas emoções vazar. Então, solta as emoções, fale. Fale com jeito, mas fale. Assim que nem eu estou falando. Simples. Vamos lá. Aqui, olha só que eu descobri o que é hoje. Eu descobri hoje. Pastor Renato, tu não é fraco, não. Gente, isso aqui não foi de propósito. Nós não colocamos no dia 27, porque hoje é dia do psicólogo. Nós não fizemos isso de propósito. Foi aleatório. Hoje é dia do psicólogo. Dia 27/8. Eu ainda vou ser uma psicóloga, tá, gente? Ainda vou ser. Por isso que eu estou me preparando aí, ó. Dia 27 de agosto. Olha só, o presidente, cadê? João Goulart, então, presidente do país, regulamentou nacionalmente a profissão. Mas somente em 2016 ela passou a ser celebrada oficialmente. A psicologia hoje, ela atende muito na área criminal. Vamos lá. O psicólogo, ele é levado... vamos lá, o psicopata, por exemplo. O psicopata, ele tem uma região do cérebro dele que não funciona. A gente vai ver isso em depressão. Então, ele é entregue a um psicólogo para o psicólogo diagnosticar. Aqui, já é regulamentada a profissão do psicólogo. Agora, existem novas, por causa da demanda do Covid-19, foram, assim... várias ramificações da psicologia. Psicologia escolar, psicologia da maternidade, psicologia em várias áreas. Psicologia do luto. Por exemplo, lembra quando aquele avião caiu? Aqui em São Paulo, lembra? Em Congonhas, caiu um avião? Então, uma psicóloga que é lá da Cruzeiro do Sul, ela fez o tratamento para as pessoas que ficaram. Então, é a psicóloga do luto. Então, hoje, na psicologia, por exemplo, a psicologia criminal ainda não foi legalizada, não tem o nome ainda, psicologia criminal, para esse tipo de coisa, que é uma área que está sendo muito procurada hoje, que é psicólogos que descubram se realmente a pessoa ela tem problema, psicopatia ou coisa parecida, ou se ela só está inventando, entendeu? Vamos lá, eu queria chamar aqui a doutora Cássia. Cássia, vem cá, doutora Cássia, eu queria que vocês recebessem essa moça bonita, que além de psicóloga, ela é cristã. Então, eu não chamaria uma psicóloga que não conhecesse a palavra de Deus. Esse aqui está funcionando? E assim, o meu material, eu precisava, né, que uma psicóloga visse e falasse, aqui está errado, aqui está certo, aqui está errado. Glória a Deus, Cássia, Deus abençoe. E nós estamos aqui, eu gostaria de fazer umas perguntas para ela. E eu mandei no grupo, falei, meninas, vocês querem que eu faça alguma pergunta para a Cássia, para a doutora Cássia? Que essa mulher é uma mulher que eu amo muito, viu, gente? Eu conheço ela antes dela começar a faculdade, né, Cássia? Verdade. Faz tempo, ó. Ela é irmã da doutora Kaline, né? Irmã da Kaline. A nossa advogada preferida. Então, assim, eu conheço ela de muito tempo. E eu queria que ela falasse para vocês de uma doença psicossomática hoje, que está fazendo parte aí da vida do povo, que ainda não está no DSM-V. É síndrome de burnout, é isso? Isso, boa noite. Eu não sou de público, já vou falando. Não costumo falar muito em público, fico mais no meu cantinho, quieta. Mas primeiro eu quero parabenizar a pastora Lídia, porque eu acho que o conteúdo está excelente. Primeiro ano da faculdade, está mandando muito bem. E ela já tem uma característica muito forte de um psicólogo, que é ouvir as pessoas.
O segredo da psicologia é esse, é ouvir. Os pacientes procuram a gente porque eles não são ouvidos. As pessoas não têm paciência para ouvir, as pessoas julgam, criticam, elas não têm esse tato realmente para escutar. Então, muitas vezes, o paciente ele procura você para uma sessão simplesmente porque ele quer desabafar. Então, eu quero parabenizar ela, porque eu acho que ela já está no caminho certíssimo. Falar de doenças psicossomáticas é o boom do nosso momento. Acho que a pandemia ela veio aí só para potencializar as doenças. As pessoas elas sentiram uma dificuldade muito maior, porque, em primeiro lugar, você tinha um medo de achar que ia morrer. Então, você não conseguia sair de casa, e as pessoas que precisavam sair de casa, elas tinham insegurança se elas iriam voltar. Eu tive muito perto de pessoas sofrendo com isso por conta de que, nesse momento, por conta do meu trabalho organizacional, eu fiz 3 hospitais na época do Covid. Então, as pessoas elas não queriam ir para o hospital, mas eu estava lá no hospital, onde ninguém queria estar. Então, você viu o sofrimento das pessoas muito de perto. E aí você começa a pensar nessa questão da psicossomática. São doenças que realmente acontecem porque você guarda muita coisa ao longo da tua vida no inconsciente. E aí o teu corpo começa a reproduzir. Eu costumo falar que as doenças psicossomáticas é o seu corpo gritando que ele está cansado de muitas coisas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Inclusive, eu estou atendendo alguns casos de burnout. Então, eu consigo, assim... não é que ela é bem focada para a psicossomática, mas ela é produzida dentro do ambiente de trabalho. Então, é um trabalho que você tem, que você não gosta. Você, muitas vezes, é pressionado dentro do trabalho. Você tem horas muito longas de trabalho. Então, tem pessoas que trabalham 12 horas, 24 horas por dia. E o corpo não aguenta mais. Você começa a ter um chefe que te maltrata. De repente, uma cobrança muito acessível, que você não fala, nossa, eu não consigo dar conta disso. Mas o seu chefe está falando, você consegue. E aí você começa a desenvolver uma ansiedade. Quando está no momento de você ir trabalhar horas antes, você começa a sentir, muitas vezes, sua dor, dor de estômago, dor de cabeça, ânsia de vômito. E quando você está naquele ambiente de trabalho, você começa a se sentir incapaz. Você acha que você não vai dar conta de continuar fazendo aquela atividade, porque, automaticamente, você está se autossabotando. Eu não sou capaz, eu não sirvo para aquilo. E aí as pessoas começam a ter sintomas físicos. Então, eu vou dar um exemplo recente que eu presenciei, um tique muito forte na região da garganta. Então, conforme a pessoa falava, estralava com muita frequência. E a sensação que dava é que o pescoço da pessoa ia deslocar. Então, era com muita frequência. Chega a ser algo bem assustador, né? Você pensar, nossa, meu corpo está fazendo isso, mas é o sistema nervoso. O sistema nervoso central começa a ficar afetado, e aí o meu organismo começa a ficar realmente tendo esses tiques. Então, eu posso ter tique, posso começar a sentir dores no corpo muito forte, sensação de ansiedade tão generalizada que eu acho que eu posso morrer. No caso, a gente que é dona de casa, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ainda trabalha, ainda estuda, né? A gente pode desenvolver um troço desse? Com certeza, né? Eu acho que a dona de casa tem chance de desenvolver vários problemas, porque você trabalha em dose dupla, né? Você trabalha para sua família, você cuida dos seus filhos, você cuida da educação. As pessoas tendem a falar que quem fica em casa, né? Ah, mas é dona de casa. Não, o trabalho de casa é muito mais pesado, porque você tem que cuidar da sua família e cuidar da educação dos seus filhos, cuidar do marido, fazer a gestão financeira, né? Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Cuidar do cartão que ele gasta, Com certeza, principalmente. Então, essas doenças realmente podem acontecer também dentro de casa, né? Então, as meninas nos mandaram algumas perguntas, que eu falei para as meninas, se vocês tiverem assim uma pergunta que quiser fazer, pode aproveitar. Mas vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do pastor Renato. Pastor Renato, há algum tempo atrás, quando ele começou a fazer teologia, a igreja em si não recebia muito bem, né, pastor Renato? Porque achava que o teólogo ele se afasta um pouco de Deus. Né? Um certo preconceito. E
Eu diria que assim, a religião, de alguma forma, ela tem um certo preconceito com a psicologia. Né? O que é que você pode me falar a esse respeito? Eu acho que preconceito já é uma palavra de algo que você realmente não conhece, mas está fazendo um pré-julgamento. Né? Então, quando eu falo preconceito, eu não conheço aquela pessoa, mas eu olhei para ela e eu achei que ela não é legal, que ela é metida. Às vezes você não vai num determinado lugar e você nem falou com uma pessoa, mas só de olhar você fala, não gostei. Não fui com a cara, não é legal, não gostei do cabelo, da roupa, me olhou estranho. Às vezes a pessoa nem olhou para você, né? Às vezes a pessoa só estava ali e você já tem aquela sensação. Aí se outra pessoa te pergunta e tu fala, metida, olha, se desfez de mim, nem olhou na minha cara. Então, está muito relacionado à parte do julgamento com relação da religião e a psicologia. Por quê? Em nenhum momento da graduação, os nossos professores, eles criticam o evangelho. Já começa por isso, né? Primeiro que a psicologia ela abre a tua cabeça para olhar o indivíduo da melhor forma possível, que tem tudo a ver com a religião. Você começa a estudar a Bíblia para ter o quê? Conhecimento. A partir do momento que eu estudo a mente humana, as minhas emoções, isso para mim é satisfatório. Não vejo como algo que venha me fazer sair da igreja ou, de repente, perder a fé em Deus. Até porque, se você for parar para pensar, hoje, Deus ele permitiu que existissem profissionais dessa área para cuidar dos filhos dele. Imagina, nós todos adoecidos. Então, realmente, o preconceito é pela falta de conhecimento. Então, o que a sociedade hoje erra muito é de julgar algo sem conhecer. É diferente de você passar, você está fazendo um estudo e dentro do estudo você começar a enxergar coisas que pode sim fazer você sair da tua espiritualidade. Mas até aí também penso, porque se você for parar hoje para pensar, nós lidamos com todos os tipos de pessoas. Então, dentro da nossa sociedade, nós acabamos respeitando. Eu posso não concordar com algumas coisas, mas eu respeito. E a psicologia faz você aprender isso, diferente. Que a pessoa ela pode ser diferente da minha forma de agir ou de pensar, mas isso não significa que eu não posso me relacionar com ela. E isso é importante quando você está estudando. Então, para mim ter uma clareza maior sobre a Bíblia, eu acabo abrindo a minha cabeça, eu acabo indo mais além, né? Então, isso é um mito, se vocês pararem para pensar. A partir do momento que você começa a estudar algo, é porque você quer aprender muito mais e falar com propriedade. Porque é muito errôneo falarmos de algo que nós não conhecemos. Eu costumo dizer que nós falhamos muitas vezes porque falamos daquilo que não temos conhecimento. Temos que aprender a falar. Se você não sabe de algo e, de repente, alguém mencionou, você pode falar, olha, eu vou procurar saber, vou me informar, e aí depois eu acabo tendo aí a minha opinião. Então, em nenhum momento, a psicologia ela vai de contra o evangelho. Você não pode ir para a igreja, você não pode servir a Deus, em nenhum momento. Então, não pense isso. A gente não estuda isso. Mulher, eu estou vendo esse sofá ali, estou com vontade de sentar. Posso sentar lá? Vem cá, Cássia. Que chique! Gente, tá chique demais. Olha só. Pode ser aqui, gente? Uhul. Olha só, me mandaram uma pergunta aqui. O que estuda a psicologia? Gente, vocês podem mandar algumas perguntas, viu? Quiser escrever num papelzinho aí. O que estuda a psicologia? A psicologia ela estuda o comportamento humano e os nossos fenômenos do inconsciente. Porque a pastora Lídia falou da nossa mente, que é a nossa psique. Então, ela estuda os fenômenos. Por que as pessoas adoecem? A gente começa a pensar. Primeiro passo, a gente está falando hoje das doenças psicossomáticas. A psicologia ela vai tentar entender o que leva as pessoas a transferirem os sintomas do inconsciente para o corpo físico. Menina, eu vi um cérebro lá. Gente, eu vi um cérebro na faculdade. Gente, o cérebro do psicopata tem uma região, o sistema límbico dele não funciona. É inoperante. Aí, como que sabe? Coloca você dentro daquele tubo, né? Aquela máquina lá. Como é o nome daquele negócio? Uma ressonância? É isso aí. E não é que aparece tudo lá, a parte que funciona, a parte que não funciona. É incrível. Até porque você precisa estudar para você não diagnosticar errado.
Isso Porque que eu achei interessante, porque quando eu entrei na psicologia, eu não achei que seria bem assim. Então, assim, é muito aquela coisa de estudar o cérebro e mostrar e fazer essas coisas para que a gente tenha uma consciência do que realmente é. Ó, colocaram aqui. Qual o papel do psicólogo na sociedade hoje? Da psicologia, do psicólogo. Por quê? O que acontece? Hoje, por exemplo, principalmente depois do Covid, que o povo ficaram trancado dentro de casa, né? Então, a gente vê que algumas pessoas falaram que houve mais divórcio, houve mais situações que desagradavam, até porque estavam meio confinados. Você acha que a psicologia, qual o papel da psicologia numa situação dessa? Eu acho que a psicologia ela vem justamente para estudar esses fenômenos que estão acontecendo e dar um suporte, né, um suporte emocional, porque as pessoas elas estão adoecidas. Se você for parar para pensar, 25% de casos, né, de pessoas subiu, na verdade, 25% o número de profissionais que são procurados por pacientes para ser atendidos. Antes as pessoas elas não queriam buscar um psicólogo, porque era um mito. Você buscava psicologia se você tivesse com algum transtorno psiquiátrico. Psicólogo é coisa de doido. Mas, na verdade, é o contrário. A psicologia ela não vai medicar você com nenhum remédio. Nós não somos psiquiatras. Claro, nós damos encaminhamento no caso de você achar que a pessoa tem uma patologia que é a necessidade. Mas ela não somente tem a capacidade de direcionar em alguns momentos, porque às vezes você está passando por algum tipo de problema de saúde que a sua família, o seu amigo, ou até mesmo as pessoas que estão próximas de você não conseguem enxergar. Se você for parar para pensar quantas pessoas hoje acabaram se suicidando e a família não sabia. Nossa, mas não tinha nada, não estava sentindo nada, mas do nada aconteceu isso. Não, a pessoa estava sofrendo, mas talvez quem estava do lado não tinha essa capacidade de enxergar o sofrimento. Sabe uma coisa que eu achei interessante, que eu descobri na faculdade? Na minha sala de aula, muitas meninas entraram na faculdade para se conhecer. Muitas meninas entraram porque já têm problema depressivo, então elas acham que fazendo faculdade de psicologia elas vão se entender e, digamos assim, se eu estou doente lá eu vou me curar. Por quê? Porque não consegue isso em casa, não consegue procurar uma terapia, uma coisa parecida. Então, a pessoa ela procura situações, as mais diversas que às vezes não vai ajudar, e acaba não procurando a situação certa. Pelo contrário, né? Na faculdade ela vai entrar lá num choque. Quando ela começar a estudar, ela vai ter um choque mesmo. Ela vai entrar muito ali no transtorno, no trauma, porque a psicologia ela não é para você se autocurar, porque ninguém tem a capacidade. Eu gostaria que alguém que está aqui hoje falasse qual a capacidade que você tem de enxergar os seus pontos fracos, pontos a melhorar. Eu trabalho 13 anos com uma psicologia organizacional. Em toda entrevista de emprego, se você pergunta para alguém assim, qual o teu ponto a melhorar, que a gente não fala ponto fraco, ponto a melhorar. Ansiedade. Todo mundo é ansioso. Ansioso por vários motivos, claro. A ansiedade, ela pode virar uma doença. Mas nós somos ansiosos por coisas bobas. Amanhã vai ter um evento, eu estou me preparando. Ou vai ter alguma coisa que eu estou esperando há muito tempo acontecer. Isso é uma ansiedade normal. Mas nós, seres humanos, temos a dificuldade de enxergar as nossas fraquezas. O que a gente precisa melhorar. Às vezes você não tem a coragem de falar para alguém uma coisa que você acha que ela faz que não é legal. E também a pessoa, muitas vezes, não sabe receber isso. Né? Porque, imagina, se eu virar para uma pessoa que está comigo ali no dia a dia e falar, eu acho que o seu comportamento está fazendo com que você tenha aí um retorno ruim na sua vida. E acontece muito isso. E na terapia, muitas vezes, o paciente ele tem a capacidade, conforme ele vai ali passando, de enxergar que ele chegou naquele determinado momento da vida dele por as atitudes que ele está fazendo. Aí vem a questão que nós falamos quando você fala que tudo está relacionado à parte espiritual. Né? Tem pessoas que costumam espiritualizar tudo. Tudo foi Satanás. Foi o demônio que fez isso comigo. Eu gasto, estou endividado, Satanás colocou a dívida. Né?
Eu tenho um desvio de conduta, de caráter muito forte. O inimigo está tocando nas minhas emoções. Então, assim, tem coisas que não está relacionado à parte espiritual. Tem coisas que nós fazemos. Nós mesmos tomamos as decisões. E aí a gente precisa culpabilizar alguém, né? Porque quando eu culpabilizo, fica mais leve para mim. Ó, foi culpa do Renato. Foi o pastor Renato que fez isso. Estou leve, foi ele, joguei para ele a responsabilidade. Né? E muitas vezes a gente faz isso, porque o paciente ele se dá conta que ele chegou naquele momento da vida dele porque ele fez tudo de errado. Teve uma vez que eu estava num abrigo, fazendo um estágio com pessoas em situação de rua. E tinha um homem muito diferente dos demais. Ele falava muito bem, ele era muito eloquente. E ele falou assim para mim, olha, Cássia, você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu fiz tudo de errado que eu podia fazer. A minha família tentou me apoiar, perdi tudo que eu tinha, envergonhei eles. E hoje eu tenho a certeza que eu me coloquei naquela situação. Por isso que hoje eu estou aqui. Eu fiquei olhando aquele homem e me chamou muita atenção, porque ele tinha a capacidade de entender que ele estava num abrigo de pessoas em situação de rua, porque ele se colocou ali. Era mais fácil para ele poder falar, né? Olha, eu estou aqui porque aconteceu isso, foi uma pessoa que foi injusta comigo, a minha esposa me largou, a minha família virou as costas para mim. Mas ele não. Ele conseguiu entender que ele chegou até ali por todas as atitudes que ele fez. Ele não estava se culpabilizando, mas ele estava sendo honesto com ele. E é muito isso. Talvez a gente tenha essa dificuldade de, em algum momento da nossa vida, enxergar isso. E a psicologia faz isso, ela fala você se olhar de outra maneira. Fala, olha, eu estou desse jeito, mas eu vivo repetindo o comportamento. Eu fico sempre buscando as mesmas coisas. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer não. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, pastor Renato, ele... Eu tenho um amigo. Ei, pastora, depois eu queria fazer uma pergunta depois. Tá. Então, eu vou te usar agora, viu? O que aconteceu? O pastor Renato, ele quer trazer uma psicóloga para conversar com casais. Então, isso, com pastores, exatamente. Então, o que acontece? Eu observo que algumas pessoas podem ter pensado assim, poxa, pastor Renato está doido? Né? Porque ele é pastor, por que ele mesmo não fala com os pastores? É lógico que ele pode responder essa pergunta. Mas o que eu vi dele é que é o seguinte, que cada coisa é uma coisa, não é? Então, ele consegue separar a questão psicólogo do pastor, porque é muito bom você chegar num pastor e conversar com ele. Mas tem situações que eu acho que o psicólogo pode ajudar. O que você acha dessa questão? Por exemplo, você é psicóloga e você é uma mulher que você é cristã. Há situações na sua vida que você precisa conversar com o pastor, não há? Sim, existem situações que eu preciso de um aconselhamento de um líder espiritual. E existem situações na minha vida que eu preciso de um acompanhamento psicológico. Né? E um pastor pode procurar um psicólogo? Com certeza. Eu tenho certeza que um pastor bem resolvido vai ter membros mais, né, satisfeitos, mais resolvidos. Até porque o pastor, ele é um homem. O pastor, ele tem as fraquezas, o pastor tem as tristezas, tem as alegrias. Tem dia que o pastor está triste. Ah, mas se o pastor está triste, ele não tem Deus. Não, a tristeza faz parte da nossa vida. Você precisa ter ali uma dosagem. Você imagina se todos os dias você for feliz. Você já viu aquela frase que fala, rir demais é desespero? É verdade, você está rindo demais, você está feliz demais, não é que você tem que ser triste, mas tudo é dosado. E o pastor, ele precisa disso também. Você imagina que se todas as emoções da igreja vierem sobre o ombro do pastor, ele não vai aguentar, ele não vai conseguir dar conta disso. A pastora que vai sofrer, né? Porque a pastora vai ter que ser a psicóloga dele. Com certeza. A pastora dele. E aí eu teria dó da esposa dele. Porque é muita emoção para uma pessoa só. Mas hoje em dia as pessoas estão começando a entender isso. Você tem grandes líderes religiosos buscando apoio. Né? Tem homens que eram pastores e que fizeram psicologia para poder também ter essa facilidade de conseguir entender mais o ser humano. Claro, cada um tem um ponto. Você não consegue ter a clareza de todas as coisas, mas eu acredito
que a gente já consegue ter esse dimensionamento. Eu falava essa semana justamente isso, que cada coisa é no seu lugar, eu não posso generalizar. Eu tenho que sempre entender e tentar separar o que é realmente que eu posso tratar, de repente, dentro da igreja, procurar o meu líder, e o que é muito íntimo. Você imagina uma pessoa com trauma que ela carrega há 20 anos, e só dela falar, ela já chora. É tão difícil para ela poder aceitar isso, que só dela pensar, ela já fica mal. Existem pessoas que levam muito tempo para aceitar que elas têm um problema. Eu falava essa semana justamente isso. Fibromialgia, dor nos braços, no corpo, tudo. Porque a pessoa carregou ao longo da vida muitas dores, muitas tristezas, e o corpo dela está cheio. E aí a pessoa falava para mim, nossa, realmente é verdade. Eu percebo isso. Por quê? Por que seu ombro dói tanto, né? Por que às vezes você tem aquela sensação de que o seu olho vai pular para fora? Você tem aqueles tiques nervosos, porque são coisas emocionais. E coisas emocionais nem sempre eu posso falar. Porque eu tenho certeza que tem coisas que é tão forte para você, que, de repente, se você chegasse e falasse com o pastor, talvez você não viria mais na igreja. Você teria vergonha, em algum momento, de ter que olhar para ele dentro da igreja. Ah, mas não é nada tão grave. Para as pessoas, mas para você pode ser. Às vezes, o medo da sua situação ser exposta também. Porque, claro, a gente sabe que os pastores têm ética, mas muita gente tem pessoas que têm problemas, tem gente que tem dificuldade. Outro dia, uma pessoa me procurou e falou assim, olha, falaram que você está atendendo, você consegue me atender? Eu falei, olha, eu não tenho disponibilidade nesse horário, mas eu vou passar fulano. Aí, a pessoa que indicou falou assim, olha, ela tem um problema muito grande de confiança, então ela não vai aceitar ninguém se não seja uma pessoa que eu falei. Você acha que uma pessoa dessa teria condições de chegar dentro da igreja e contar alguma coisa da vida dela? Jamais. Ela tem dificuldade de achar um profissional que ela confie. Imagina contar, de repente, dentro da igreja que ela frequenta. Então, é importante que a gente entenda isso, que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu tempo. E não dá para generalizar tudo. Tá? Então, quando a gente generaliza tudo, nós acabamos errando. Nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. Tem coisas que realmente é espiritual e que você precisa buscar aí um apoio dentro da igreja, um apoio de Deus muito mais forte, né? Até porque eu sei que Deus, ele é que permite que a gente tenha um conhecimento. Ele que faz com que você consiga estudar, abre a tua cabeça, te dá sabedoria, te direciona. Porque você não consegue fazer nada sozinho. Eu acredito que ninguém aqui faz nada sem Deus, né? Então, não dá para colocar Deus em escanteio e falar, não, a psicologia vai mudar a vida de todo mundo e Deus... Não, Deus no centro de tudo. E Deus vai dando capacidade para cada área da ciência resolver os seus problemas. Olha, então, pastor, é só essa. As meninas querem saber, assim, ó. Aí me mandaram uma mensagem desse jeito. Pastora, pergunta para ela por que eu tenho o dedo podre para homem. Essa daqui eu vou responder e eu vou usar uma questão da psicologia. Nós temos o hábito de reproduzir o comportamento. E nós temos o hábito também de, muitas vezes, buscar... Vou dar um exemplo de um homem, né? Às vezes eu vou buscar no meu parceiro aquilo que eu não tive na minha casa, no meu pai. Às vezes eu tive um pai que não foi suficientemente bom para mim. Ou, de repente, eu convivi com um pai que foi tão ruim que, quando eu cresço, eu acabo sempre indo atrás daquele homem que tem características do meu pai. Porque, no fundo, eu acho que eu vou poder mudar esse homem. Olha que coisa, né? Talvez eu não consegui, lá na minha infância, superar essa família desestruturada que eu tive. Nossa, Cássia, mas você está falando isso? Sim. Muitas pessoas procuram no parceiro o que faltam na vida delas. Isso é uma reprodução. Eu vou projetar no outro aquilo que eu não tenho. E é nisso que eu continuo fazendo os comportamentos repetitivos. E aí, quando eu mudo isso, quando eu desadapto esses comportamentos, quando eu paro de agir da mesma forma. Mas vocês acham que sozinho a gente consegue fazer isso? Do nada. Simplesmente eu acordei, amanhã eu vou agir desse jeito. Eu adoraria, né, que a gente pudesse ter essa capacidade de acordar de manhã e fazer isso. Tem gente que fala que é, como é que é, pastor? Que traz de geração? Maldição hereditária. Maldição hereditária? Mas tudo bem. Então, tá bom, meninos. Aí quem mandou, viu? Tá respondido.
é do dedo podre aí. Vê se procura. Vai procurar um psicólogo, então conversa com o pastor. Um dos dois aí, tá bom? Então, pastor, faz aí tua pergunta. Boa noite, doutora Cássia. Estou até com medo, veio do pastor essa pergunta, né? Não, e ela é também voltada para o campo da teologia. Por quê? Quando a gente for estudar, aprender a palavra de Deus, é para a gente também defender a igreja, né? Ser um apologista de defender a igreja de muitas heresias. E foi alguns conselhos que também dei à pastora Lídia, né? Para ter todo aquele filtro. Nesse campo que você estudou, da psicologia, você encontrou, eu creio que há muitos psicólogos, não vou falar psicólogo, mas aqueles que foram os pais que desenvolveram, que foram ateus, né? que entraram por um caminho errado. E se a psicologia, em algum ramo, em alguma área, ela te ensina alguma coisa contrária às Escrituras, e você, como uma psicóloga cristã, tem que fazer esse filtro, você não indicaria aquilo que você vê que vai contra as Escrituras Sagradas. Essa era a primeira. Eu acredito assim, quando você está estudando, você vai lidar com a filosofia. A filosofia ela vai muito contra a questão da... Ela não fala... Em nenhum momento ela vai citar Deus, né? Os filósofos eles têm outra forma de agir. Só que quando você vai estudar, é importante você conhecer todos os campos, não é verdade? E a sua opinião ela é formada pelo estudo, mas você tem uma base. Então, a pastora Lídia está entrando na psicologia, mas ela é cristã. Então, tem coisas que ela vai entender que realmente funciona. Tem outras que ela pode questionar, porque dentro da sala de aula é questionável isso. Cada um tem uma opinião muito forte, mas é questionável. Um exemplo, eu comecei a faculdade sem gostar do Freud, porque dentro da ideologia dele tinha muitas coisas que eu não concordava. E eu me lembro que no início da faculdade eu questionava algumas coisas sobre ele. E no final da faculdade eu aprendi que tem falas dele realmente que é coerentes e outra não. Então você absorve, você tira aquilo que você acredita que não é, até porque você vai ver isso muito na prática, né? Então eu não vou te dizer, ao meu ponto de vista, que em nenhum momento dentro do curso eles potencializam essa questão do ateísmo. Eu não vi isso. Eu me formei pela Cruzeiro do Sul. Todos os meus professores eram mestres e doutores, e eram professores que a maioria era acima de 50 anos. Eu tive 1 ou 2 professores que eram na casa dos 30 e poucos anos. Eram professores, eu tive 2 professores de 70 anos, você imagina, né? São pessoas que têm ali a convicção daquilo muito forte. E a gente tem que saber separar. Acho que dentro da faculdade, eles não estimulam em nenhum momento o ateísmo. São justamente as pessoas que estudam lá que potencializam. E aí você tem o livre-arbítrio. Eu posso concordar com o que você está falando, eu também posso discordar. Mas são pontos de vista. E aí a psicologia fala que nós temos que aprender a filtrar justamente o que é nos falado. E eu costumo sempre falar que, a partir do momento que você estuda uma ciência, você tem que colocar ela em prática no dia a dia. Porque aí você vai realmente saber se o que ela está falando é verídico. O Freud falava lá em 1500 sobre o mal-estar da civilização. O que nós vivemos hoje, em 2022? Como que um cara, lá atrás, ele conseguia prever o mal-estar da civilização e o adoecimento das pessoas no século XXI? Então, eu não posso falar que, nesse ponto, ele está errado. Mas tem algumas coisas que eles falam sobre complexo, coisas que eu não concordo. Então, eu acho que a gente tem que aprender a filtrar. E eu não consigo, em nenhum momento, de verdade, pastor Renato, ver que a faculdade em si ela tenha dentro da grade isso. Até porque, hoje, a gente fala de diversidade. E dentro das universidades, você tem várias crenças. Então, um curso, ele não pode colocar, em nenhum momento, um posicionamento que venha ferir a ética de alguma pessoa que está lá dentro. Aí, só mais uma, pastora. Eu tive uma amiga que ela procurou um psicólogo e ela estava com um problema no seu casamento. E o psicólogo entendeu que aquele casamento fazia mal para ela. E aconselhou ela a divorciar. Se ela viesse a um pastor, a gente ia tentar no último, porque divórcio à luz das Escrituras não pode. Então, a gente ia procurar resolver, procurar através da oração, arrumar caminhos, né?
E essa seria essa outra pergunta. Como que faz quando você vê que, de fato, aquele casamento é tóxico, problemas grandes, e você olha para as escrituras que diz que não pode divorciar, e como ter esse equilíbrio? É só isso, tá, pastor? Na verdade, você precisa olhar no comum todo, até porque eu não posso falar para ninguém largar a família. Eu tenho que primeiro acompanhar o que está acontecendo. Inclusive, eu posso te responder isso porque acabou de acontecer uma coisa recentemente comigo isso. Uma pessoa estava passando justamente por problema no relacionamento e ela não passava comigo porque em algum momento nós temos um conhecimento, então a gente não atende quem a gente conhece para não inferir. E ela falou assim para mim: olha, Cássia, não gostei da psicóloga, porque ela falou para mim que eu deveria largar o meu marido. Eu achei um absurdo ela falar aquilo. Aí eu falei para você: concordo. Ela acabou de te conhecer, como é que ela vai falar para você largar teu marido? Porque a psicologia, ela não vai impor para você. O psicólogo não vai falar para você: Renato, você vai fazer isso, não. O psicólogo vai tentar entender por que você está passando por aquilo. Tá, existe a possibilidade? Existe a possibilidade do seu casamento ser resgatado? Talvez o marido também precise passar por uma terapia e os dois juntos. Agora, vamos lá, né, gente? Você está vivendo momentos aí de uma violência doméstica, um abuso, uma questão que vai muito além. É diferente. Problemas comportamentais, diferenças, né, de forma de pensar é uma coisa. É diferente você estar ali apoiando um esposo que agrediu a esposa, que quebrou o braço, que a esposa foi internada, que tentou matá-la, é outra coisa. Então, a prudência e a coerência é o correto. Eu tenho que analisar o fato, eu não posso impor algo que eu não sei. Até porque, como que eu vou, em primeiro momento, falar para a pessoa que ela deve tomar aquela decisão? Já é errado. O psicólogo não fala o que você deve fazer. Ele direciona você a pensar sobre o que você está vivendo. E, a partir do seu pensamento, você vai mudar algumas atitudes. E aí, se de repente você enxergar que você está vivendo um relacionamento ruim, a decisão é sua. Até porque, acredito que nem o pastor vai tomar a primeira decisão e falar para a pessoa fazer algo, porque você não está vivendo o que ela está passando. Você precisa conhecer o cenário, conhecer a situação, ver várias vertentes daquilo para poder falar. Então, imagina, eu vou falar para a pessoa tomar uma decisão na vida dela do nada, sem saber, sem ter um embasamento, sem conhecer. De repente, é só uma crise, é só um problema que a pessoa está passando. Eu não posso ser conivente a uma violência. Isso quebra o nosso sigilo ético, né? Até porque, gente, o psicólogo tem sigilo ético. A partir do momento que você divulga um atendimento, que você compartilha um caso que não seja dentro de uma roda de supervisão, você pode ser punido e o seu CRP ser cassado, e você não exerce mais a profissão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente não fala e não compartilha aquilo. O que você pode fazer dentro de uma supervisão, você falar. Mas espero que a sua pergunta tenha sido sanada, mas nós não temos o direito de falar algo sem propriedade. Inclusive, tem pacientes que você fica 1 ano, 2 anos com ele em atendimento para que você possa ali conseguir chegar a um diagnóstico da situação. É errôneo quem fala algo momentâneo. Né? Uma vez, um paciente com dependência emocional, a psicóloga falou para ele assim: você deveria procurar um site de relacionamento. Eu falei: troca de psicóloga, urgente. Você tem dependência emocional, você tem que trabalhar, viver sozinho e amar a sua companhia, para quando você estiver bem, você procurar outra pessoa. Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem profissionais e profissionais. Tem pessoas que não estão preparados. Eu não falo daquilo que eu não conheço. E eu escuto primeiro para falar, porque eu falo com propriedade. E assim, uma coisa que, usando a fala do pastor, existem psicólogos e psicólogos, como também pastores e pastores. Não é verdade, pastor Renato? Tem pastor que não dá para você também contar a sua vida para ele, né? E eu conheço o caso também, pastor, de uma pessoa que ela foi no psicólogo, e o psicólogo falou o seguinte: vai beber, vai se divertir, vai para a balada, vai dançar, vai aproveitar a vida. Ou seja, há psicólogos e psicólogos, né? Então, sempre procurar alguém que tem uma boa referência, que é bom saber. Quando você pega um psicólogo que é um psicólogo que já conhece a palavra de Deus,
muito melhor ainda. Tudo na vida, né? Você tem que procurar sempre uma referência. Acho que Isso. procurar um profissional, você tem que saber se ele realmente é coerente. E outra, se ele estudou, se ele tem um conhecimento, ou se ele não está te falando algo assim sem saber, né? Porque um dos mestres e doutores supervisor da clínica da Cruzeiro do Sul, uma vez ele falou desse jeito. Se você está passando por um profissional e você entende que algo que ele está falando está ferindo o sigilo, você tem que sair imediatamente. E, de preferência, denunciar, porque existem pessoas que realmente estão executando aí a função de forma errada. E o psicólogo ainda arranca o CRM. E pastor, quando o pastor é meio... Arranca os membros da igreja, eles param de... Não, mas tem uns que são tão atribulados, a igreja é cheia, não dá para entender. Mas pode falar. Isso aí. Fizeram uma pergunta aqui, se a depressão pode ser uma questão hereditária. Pode acontecer, sim. Pode ter fatores, né? Porque, tudo bem que a Lídia vai falar de depressão amanhã, eu não quero nem entrar no mérito, né? Mas, assim, a depressão pode ser, ela tem vários fatores. A depressão, ela pode ser algo muito crônico, né? Que vem aí de outras bases da família. Pode também estar relacionada a fatores que aconteceram na vida da pessoa atualmente, né? Eu não vou falar de depressão aqui, não, só vou mexer no tema da Lídia de amanhã. Só que o que eu posso dizer é que acontece sim, tem vários fatores. Claro, se você for parar para pensar, hoje, século XXI, pós-Covid, você vai ter um aumento muito maior de pessoas sofrendo de transtorno, porque muitas vezes as pessoas nem paravam para pensar. Quando elas ficaram em casa, né? Elas começaram a sentir a flor da pele e as emoções, elas acabaram se dando conta mesmo que o que elas sentiam talvez não era algo normal, e sim já estava passando pelo o nível aí de um adoecimento. Mas é importante que vocês, quanto seres humanos, façam uma autoanálise, até para se conseguir conhecer um pouquinho do organismo de vocês. Tem coisas que fogem um pouquinho da normalidade. Às vezes eu estou com excesso de sono muito forte, um cansaço físico que não para, uma angústia que me toma muito. Independente do que eu esteja fazendo, eu posso estar fazendo muita coisa boa, mas eu estou me sentindo sempre muito triste, muito cabisbaixo. Então, assim, sai um pouquinho da normalidade e a gente já precisa começar a analisar. Não estou falando que tudo, pessoal, seja algo... não dá para sair diagnosticando todas as pessoas, porque senão você diagnostica aí erroneamente. Costumo dizer até criança, né? Hoje as pessoas costumam falar a criança ela está dispersa, tem TDAH. Imagina, você começa a medicar uma criança tão precoce e tomar uma medicação. Eu sempre falo, último passo é a medicação. Mas a ideia é que a gente não medique as pessoas, que elas consigam ter essa possibilidade de trabalhar numa terapia. Então, tem vários profissionais aí. Hoje, a minha abordagem é sistêmica, eu trabalho com famílias, porque eu entendo que tudo começa na família. Então, é uma das coisas que eu observo no estudo da família, é isso. Que, muitas vezes, a gente traz coisas de outras gerações, né, coisas da minha mãe, do meu pai, e eu começo a reproduzir agora na minha vida. Só que faz tanto tempo que eu tenho esse movimento que eu não consigo identificar. Então, aí eu vou passando para o meu filho também isso. Tem pessoas que têm o mesmo comportamento do pai, o mesmo comportamento da mãe, né? A minha mãe, ela tinha uma farmácia dentro de casa, só que ela não era doente. Como é que chama o nome daquela doença que toma remédio por tudo? Hipocondria. E a hipocondria ela está relacionada às doenças psicossomáticas, né? Porque você toma remédio e você vai no médico constantemente, ou você acha que qualquer situação sua... E eu acho interessante, pastor Renato, que ela sempre achava que ia morrer. E meu pai sempre achava que ia viver muito. E o meu pai faleceu com 60 e pouco, e a minha mãe está viva até hoje, vai fazer 80. Nossa! Mas ela continua com a farmácia dentro de casa. Tem pessoas que são assim, quando saiu o lúpus, né, as pessoas não conheciam muito... Aí uma amiga falava, ela começou a sentir uns sintomas e ela era hipocondríaca. E ela foi no médico e falou para o médico, eu tenho lúpus. Aí o médico fez todos os exames e falou, a senhora não tem lúpus. Ela falou, eu não saio daqui, eu tenho lúpus, eu quero ser medicada para isso. Então, assim, para você ver, né, algo muito forte. Tem doido de todo tipo, né? Meu Deus, tem cada tipo de doido que vocês não têm noção. Mas, alguém mais, alguma pergunta? Senão, eu estou encerrando. Isso, pastor, fale. Pastor Murilo. Quando vem dos pastores, eu fico com medo. Isso ali é pastor também. Claro. Doutora Cássia, boa noite.
Essa questão da psicologia, de falar dentro da igreja, né, do templo, já é uma quebra de tabu muito grande, né? Hoje, dentro da sociedade, nós já conseguimos ver que as pessoas procuram mais para poder ter terapias para passar por esse sistema. E eu já quero aqui parabenizar, né, o Ministério, Fonte Bíblica Ágape, por abordar um tema tão presente no nosso cotidiano de hoje. Mas eu queria que, assim, porque é uma coisa que estamos nós aqui e tem pessoas assistindo, né? Está sendo transmitido ao vivo. O impacto que isso causa dentro da igreja. Tem um seminário acerca de depressão, acerca do cárcere da alma, falar dessas doenças que atingem a todo mundo. Porque, como pastor, né, eu tenho cabelo, o pastor Renato está caindo. Faz parte. Mas está chegando lá. Mas é muita coisa, né, para nós, né? Então, escutar isso, ver isso dentro de uma congregação, dentro de um ministério, qual é a sua visão? O que você poderia falar para que novos líderes tenham a mesma ideia de abrir essa mente? Porque eu sou novo, mas eu fui criado desde pequeno na igreja que a minha mãe congregava. Falar de uma coisa dessa, eu falei, irmão, isso é demônio, esquece, não tem conversa. Então, para nós que somos pastores, estamos, né, vivendo, né, esse século XXI, qual é a importância e o impacto que isso vai causar dentro da igreja? Eu sei que você falou aí que uma igreja estruturada, um pastor sarado, vai sarar a igreja como uma família sarada, uma sociedade sarada. Mas eu queria que você enaltecesse ou dissesse a importância de ter isso, uma palestra dentro do ministério. A primeira coisa, a importância é a gente sair da caixinha, né? A sociedade está mudando muito e a gente precisa realmente falar de vulnerabilidade. Quando eu estou vulnerável, eu sou ser humano. Antes de eu ter um título, eu sou homem, eu sou mulher, né? Eu tenho as minhas demandas. Eu costumo pensar que quando uma pessoa ela se prepara e ela vai para um determinado ministério, né? Ela começa a ser um líder religioso, as pessoas jogam todas as expectativas sobre elas. As pessoas costumam achar que elas não podem errar em nenhum momento. Elas colocam uma capa sobre os líderes e um peso muito grande sobre eles. E elas acreditam que eles, em nenhum momento, têm emoções, sentimentos, tristezas, angústias. Se você for parar para pensar, o fato de sermos cristãos nos impede de sentirmos algo? Se vocês forem olhar ultimamente redes sociais, eu costumo não ficar tanto nas redes sociais porque eu acho que a rede social é a esquizofrenia do século XXI. As pessoas estão adoecidas por conta da rede social, porque ela vive uma vida que não é verdadeira e, ao mesmo tempo, elas querem que as pessoas que estejam perto delas enxerguem que elas estão felizes, né? Então, quando você descobre que alguém adoeceu, que está passando por um problema psicológico, você fala, nossa, mas é tanta foto legal, né? Tanto momento feliz, eu não sabia que ela estava sofrendo, né? Uma vez a pessoa me procurou para falar do casamento. Estava infeliz, mas tinha tanta foto feliz, postando amor, declaração. Eu falei, olha, de verdade, eu não sabia, porque como você está sempre postando, né, fotos felizes com a família, achei que estava tudo bem. Então, a gente vive uma falsa ilusão, né, nas redes sociais. E hoje, quando você pensa que a psicologia chegou na igreja, é um avanço. É um avanço para você poder debater de temas que eram tão, digamos, preconceituoso, tabu, né? Quando você falava, nossa, imagina, como que eu vou trazer um tema de depressão dentro da igreja? O crente não pode ter depressão. E se tiver, é espiritual. Então, você começa a abrir a cabeça das pessoas. Elas começam a ter uma facilidade melhor, até mesmo de compreender a Bíblia, porque elas param de culpabilizar. Culpabilizar o inimigo, culpabilizar o pastor. Eu saí da igreja porque meu pastor não me assessorou. Ele não estava do meu lado, me olhando, cuidando de mim. E ele muitas vezes não parou para pensar que o pastor tinha tanta coisa, que o pastor estava cuidando de tantas coisas ao mesmo tempo, que realmente, talvez ele não tinha tempo naquela hora que a pessoa procurou para falar. Mas não significa que em nenhum momento ele não orou, ele não ligou. Então, trazer a psicologia para a igreja é fazer você se olhar de uma outra maneira. Você também começar a ver que tem coisas que são comportamentais. E, assim, a importância hoje, acredito, até da nossa conversa, é pensar que
Tudo, hoje, tem um aspecto comportamental. E, às vezes, as pessoas mesmo estão causando a luta delas. Tem gente que tem uma luta ali, ele resolve buscar para ele. Não é verdade? Ah, mas é o inimigo. Gente, aprendam uma coisa. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele é mau, ele é ruim, ele vai querer destruir a tua casa, a tua família. Mas tem coisas que não é Satanás. Tem coisas que é você que faz pela tua própria atitude, a tua conduta, a tua forma de agir. E a psicologia faz isso. Ela fala assim, o comportamental. É uma análise do comportamento. Olha, fulano faz isso, e ele repete sempre isso. Aí ele vem todo mês aqui pedir para fazer uma campanha para ele ser liberto. Que o inimigo está tocando na casa dele e na família dele, mas ele sempre tendo conduta errada. Então, é importante hoje, pastor Murilo, a gente debater sobre um tema e fazer as pessoas pensarem que, muitas vezes, elas estão culpabilizando membros, culpabilizando Satanás de coisas na vida delas que elas mesmas estão fazendo erradas. Ou, em algum momento, ela tem dores e que não são dores espirituais, são dores de traumas. Quantas pessoas foram abusadas, violentadas, espancadas? São traumas, são cicatrizes que não cura somente com oração. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus, sim, mas precisa de um apoio. Ela precisa ser sarada, ela foi maltratada, ela foi judiada. Eu estou com um problema no meu relacionamento. O relacionamento não está legal, não existe diálogo. Não é algo espiritual, é falta de comunicação. É falta de olhar para o outro e, de repente, perceber que a minha atitude não está legal. Mas talvez eu tenha essa capacidade de ver isso sozinho. Faz assim, ó, senta assim, ó. Ô, bem, eu preciso conversar com você hoje. Sabe, quando você chegou que a roupa estava sem passar, você não perguntou o que eu estava fazendo. Você já foi reclamando que a roupa não estava passada. Tu sabe o que eu estava fazendo, infeliz? Aí depois, ó, eu lavei louça, limpei a casa, lavei roupa, cuidei dos filhos. E depois chega querendo namorar e quer que eu esteja linda, maravilhosa, porque você vai acabar olhando para as mulheres perfumadas, lindas e maravilhosas, sendo que a escrava dentro de casa estava fazendo tudo para deixar bom para você. Onde é que eu estou querendo chegar? Me ajuda aí, gente. Aonde? No diálogo. Pastor, obrigada, pastor. Pastor, obrigada. Então, o que acontece? O marido chega, reclama da roupa, a mulher faz o quê? Briga também, vira as costas. Ou seja, não tem o diálogo. Porque tanto o diálogo no relacionamento, na amizade, igual nessa coisa do pastor, a gente tem uma mania de achar que o pastor tem que ser bonzinho. O pastor não tem que ser bonzinho. O pastor não tem que ser aquele camarada, não, vai melhor. Não, o pastor tem que falar para você, ô, safado, sem vergonha, muda a tua vida. Para de fazer, para de cair, para de pecar, para de falar, para de fazer coisa errada. Então, às vezes, a gente chega na igreja e sai da igreja porque o pastor fez alguma coisa que você não gostou. Porque o pastor, às vezes, é realista, né? E, às vezes, a gente acaba não procurando o pastor e vivendo a vida, camuflando, vivendo a vida como ela é, levando, e aí vai. Amém? Quer falar alguma coisa? Pastor Murilo, tá? Respondeu? Jonas? Som. Eu quero fazer uma pergunta referente a como a gente está vivendo num tempo moderno e está vindo uma grande leva de crianças com uma tendência ao homossexualismo. A minha pergunta é mais como igreja, né? Como que a gente possa identificar se é uma coisa espiritual numa criança que já nasce com uma tendência, eu já quero escolher a minha sexualidade, e ela tem uma tendência contrária ao sexo dela. Isso é uma coisa do psique dela ou é uma coisa que tem que ser trabalhada espiritualmente? Na verdade, diagnosticar uma criança ou falar algo é muito precoce, né? Porque a criança ela passa pela parte do desenvolvimento humano. Então, não dá para que você faça um julgamento em primeiro momento, né? Até porque hoje o tema homossexualidade é algo muito controverso, né? Você falar
de algo, em primeiro momento, a geração está mudando muito, a gente vive uma diversidade. E dentro da igreja pode acontecer alguns momentos, né, alguns movimentos fora, mas falar isso assim, o nome dele é? Jonas, falar isso é muito precoce, porque uma criança ela vive o desenvolvimento humano, ela passa por fases. Então, a gente não consegue falar isso. Se eu falasse isso, eu estaria fadada a um erro muito grave, né? A gente precisa acompanhar o desenvolvimento. Eu não consigo, em nenhum momento, identificar. É muito precoce falar algo assim, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento, sim, onde você tem diversas etnias, né? Diversas opções sexuais. E não dá para a gente, numa fase que eu considero tão ainda imatura, tão prematura, a gente falar alguma coisa. A criança ela está em momento de constituição, ela vive o meio dela, ela reproduz as coisas que ela vê. A criança ela sempre vai fazer aquilo que ela viu. Então, se eu falar algo, eu vou estar sendo errônea na minha forma de pensar. É importante deixar a criança crescer, deixar a criança se desenvolver, para que aí a gente possa ter alguma conclusão. Mas, até porque é um tema muito forte quando você vai falar de homossexualidade. E, principalmente, envolvendo com a espiritualidade. Então, para que cada um fique no teu espaço e não tenha um confronto ou um conflito, a gente prefere deixar o desenvolvimento acontecer de forma natural. E aí, numa adolescência, numa fase adulta, a pessoa vai fazer as escolhas. Até porque uma criança ela não tem a capacidade de fazer escolhas. Ela é influenciável pelo meio que ela vive. As emoções, tudo que ela passa, né? A minha filha, ela fala todo dia, eu te amo, porque na minha casa fala-se muito eu te amo. Ela não sabe o que significa eu te amo, mas ela gosta, porque ela vê as pessoas falando, é uma frase bonita, mas realmente ela não sabe o significado. Então, se eu for hoje, dentro da igreja, observar um comportamento de uma criança e ter um julgamento, eu vou estar errada. Porque aquela criança ela pode estar reproduzindo algo que ela viu na escola, na rua, na televisão. Então, é saudável que a gente espere as coisas irem acontecendo, ver o desenvolvimento para chegar a uma conclusão. Porque, senão, nós acabamos sendo muito precoces, falando algo que nós não temos convicção. E acaba sendo muito errado. Glória a Deus. Doutora Cássia, eu quero te agradecer. A irmã Francisca, gente, vocês estão afiados hoje. Eu já até chamei o Jaziel. Mas pode falar, irmã Francisca, você eu não vou deixar sem falar, não. Aí a gente encerra, porque aí vamos... Obrigada, pastor. Boa noite, doutora. A minha família está vivendo uma situação bem louca. A minha filha está tendo crises psicóticas, está com transtorno bipolar. Há 3 anos que vem tratando. Ela se envolveu com homossexualismo, com drogas, bebida, tudo é desviada. Era levita, foi criada na igreja e, de repente, depois de adulta, ela passou a fazer tudo de errado. Bom, deu uma crise, começamos, a família juntou todo mundo, cuidou, tratou, vai para psiquiatra, psicólogo, tá boa. Então, agora é só tomar a medicação, você vai viver normal. Passa-se 1 ano, ela volta a beber tudo de novo, usar droga, vai a família toda de novo, fica bem. É o 3º surto, agora teve que ir ser internada numa clínica psiquiátrica. Eu estou nervosa. E, assim, a gente tem que largar tudo, largar a vida, largar emprego, largar tudo para vir cuidar dela, e ela exige isso, certo? Aí eu pergunto, como agir? O que fazer? Eu anulo a minha vida para, quando ela sarar, ela diz, eu vou voltar tudo de novo. O que eu faço? Na verdade, ela tem bipolaridade, é isso? Isso.
O transtorno E ela já vai fazer 40 anos. Entendi. O transtorno de bipolaridade, ele é muito ao extremo, né? É algo assim que ele tem muitos picos, ele vai e volta. É um transtorno que a pessoa vai ter que conviver aí ao longo da vida. Mas, a partir do momento que ela tem as crises, ela vai sempre potencializar o que ela está fazendo, mas depois ela volta. E aí é importante que ela queira. Né? Porque o tratamento ele só tem realmente efeito se a pessoa decidir que ela precisa. Nós falamos que é 50-50, 50 da pessoa e 50 do profissional. Né? Talvez ela tenha que entender um pouquinho desse acompanhamento que ela tem feito. Se ela realmente ela adere ao tratamento. Porque tem pessoas que supostamente estão sendo tratadas, mas ela não adere. Né? Às vezes pode não tomar a medicação direito, às vezes passa na terapia, mas também não engaja ali. Então, a melhor coisa é ela resolver e decidir que ela precisa de um cuidado. Porque se ela tem hoje 40 anos, né, e vai fazer 40 anos, e ela já está passando por isso há um determinado período, né, nesses casos, é importante que a pessoa realmente queira, porque nenhum profissional vai conseguir trabalhar com um paciente que ele não engaja, que ele não quer. Então, fica mais difícil, né? Cuidado. Aí eu volto para a senhora a pergunta, a senhora quer anular a sua vida? A senhora já tem a resposta, então. Então, não anule a sua vida. Sabe o que eu perguntaria para ela? Se a menina foi muito mimada quando era pequena. Viu? Mas a senhora já tem aí a resposta, né? O que a senhora quer? A senhora não quer anular. Ela não quer ser tratada, ela não quer aderir ao tratamento, e se a senhora não tomar cuidado, a senhora vai adoecer junto com ela. Então, é isso. Ela tem 40 anos, né? Ela consegue ter... Ela já é adulta, ela já consegue saber realmente o que ela quer da vida dela. Por mais que ela esteja com esse transtorno, mas ela tem os momentos de clareza. O transtorno ele tem fases, mas tem alguns momentos que ele diminui, ela consegue pensar. Não conheço a sua vida, não conheço o caso dela, mas eu acredito que a resposta a senhora já tenha. Né? Não devemos nos anular, nós devemos oferecer ajuda. Se a pessoa não quer ser ajudada, corre o risco da senhora adoecer. Aí vai ser ela doente e a senhora também. Então, está na hora da senhora falar assim, filha, te amo, estou aqui para o que precisar, mas a partir de hoje estou vivendo a minha vida. E você precisa se cuidar. Porque o amor tem que ser de ambas as partes, né? E se a senhora não tomar cuidado, a senhora vai adoecer. E aí, quem que vai cuidar da senhora? Não é verdade? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai fazer o sorteio de um atendimento com a doutora Cássia. Então, quem tiver interessado, aí depois, se você quiser continuar fazendo o tratamento, aí você conversa com ela. Você dá o seu nome para quem, gente? Levanta aí o dedo, quem pode? Isso, vai Vivi. Que aí depois a gente vai sortear. Oi? Isso, ela vai fazer com você uma consulta online, porque no momento ela está atendendo online. Então, vai ser... É uma hora, doutora? 50 minutos. 50 minutos, você vai ter... Depois, se você gostar, você pode ficar fazendo. Então, aproveita, dá o nome para a Vivi, que a gente vai sortear. Depois a gente prepara tudo para você, tá bom? E eu quero te agradecer. Muito obrigada. Gente, obrigado, viu? A gente ia ficar aqui... Ó. Gente, obrigada. Obrigado pelas perguntas, pastor Murilo, pastor Renato. Deus abençoe vocês. E eu quero deixar aqui por conta do Jaziel. Bem, vamos louvar ao Senhor, Jaziel? Pastor Jaziel, Deus te abençoe, meu querido. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite em Cristo Jesus. Que culto maravilhoso. Aprendemos ou não aprendemos? Deus é bom. Deus é perfeito em tudo. O Espírito Santo é fiel, ele cuida e zela do seu povo. Uma das coisas que eu tenho para dizer a você nessa noite: olha para o seu irmão do seu lado e toca nele. Pergunta para ele se ele sente fome. Pergunta para ele se ele sente sono. Pergunta para ele se ele está cansado. Então deixa eu revelar algo para vocês. Vocês são seres humanos. Nós somos imagem
criatura do Deus Todo-Poderoso, Ele que nos formou e nos fez com as suas mãos. Ele pega o pó do barro e água, faz um boneco, a sua semelhança e a sua imagem, e Ele coloca o fôlego de vida em nós, e tudo que Ele faz, Ele deixa a assinatura. Nós temos o corpo, a alma, o espírito, significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse mundo teremos aflições, mas Deus é bom que levanta pessoas para estudar, para nos fazer entender um pouco melhor. E ainda mais, fazer com que nós conhecemos, para que possamos entender que dependemos dEle todo tempo e todo momento. Porque não somos nada, não somos ninguém. Mas abra sua Bíblia, não vou demorar, temos só 20 minutos. Livro de Mateus. Deus abençoe a vida de cada pastor, cada filho e filha dessa casa de oração. Pastora Lídia, pastor Renato, pastor Renilson, pastor Bruno, pastor Murilo. Tem muitas almas para eu e você ganhar para Jesus aí. Tenha certeza, você foi escolhido a dedos. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vai nos dizer assim, o próprio Cristo vem nos dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Os dias são maus, os dias são de angústia, os dias são de trevas. E aonde que encontraremos refúgio? Aonde encontraremos a salvação e a vida eterna? É somente nele, em Jesus Cristo. Não perca seu tempo, não demore, entrega sua vida a Jesus. Porque o tempo é passageiro. Aquele que nasceu agora já está pedindo smartphone, amanhã já quer andar de moto e de carro, vai ter que estudar e não vê nem a vida passar. Os dias estão sendo abreviados e corremos atrás das coisas terrenas, que é perecível. Mas olha para Jesus, entrega sua vida a Jesus, antes que seja tarde demais. As portas estão abertas, a arca ainda está com as portas abertas. E aquele que crê, confia, entrega a sua vida a Cristo Jesus, confia nele que ele vos aliviará. Tirar de sobre si todo fardo pesado, jugo pesado, tribulações, aflições, angústia. Passaremos porque somos seres humanos. Mas o mais real é que a nossa fé nele, nós podemos vencer todas as coisas. Meu irmão, essa luta é só passageira. Procura ajuda. Escuta. Saiba entender os mistérios de Deus. Mas o que é do ser humano, o que é terreno ele faz, mas o que é para ele fazer, coloca nas mãos dele. Coloca nas mãos dele. Porque o impossível ele vai fazer na sua vida e na sua casa. Você pode curvar sua cabeça. Nós teremos 20 minutos. Queremos louvar ao Senhor. Nós vamos engrandecer o nome dEle. Por que que estamos aqui? Eu só peço pela sua misericórdia. Quantos planejaram algo nessa manhã de hoje, pastora Lídia, e nem viram amanhecer? Quantos planejaram algo para essa noite e não chegaram a ver o pôr do sol sobre a sua cabeça? Mas eu e você estamos aqui somente pela misericórdia do Senhor. E você que entende isso, você pode orar e agradecer a Ele pela sua família, pela sua casa, pelo seu viver, pela sua vida. Você tem oportunidade, não acabou, ainda tem jeito sim. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, passe o que passar, segura firme, permaneça na presença, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. Ele vai falar pela sua vida, pela sua casa. Ele vai falar por ti, meu irmão. Ele vai fazer pela sua família, pelo seu filho, porque Ele é fiel. Ele é fiel.
Ele é fiel. Amado Deus, Senhor das nossas vidas, tivemos esse momento, ó Deus, essa palestra, a qual o Senhor trouxe ao nosso coração e nossa vida, e nós reverenciamos a Ti, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. Foi o Senhor que fez o homem e a mulher, e o Senhor sabe de todos os problemas, o Senhor sabe da nossa necessidade, mas o Senhor vem nos dizer: a fé em mim, a fé está em mim, a confiança está em mim. Venha, venha, filho, joga tudo sobre mim, o seu fardo pesado, o jugo, porque eu vos aliviarei. Espírito Santo, entra nessa causa impossível. Tire esse irmão, essa irmã da depressão, dos males. Repreende todo mal no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, essa minha irmã que entrou nessa noite, esse meu irmão, desesperado, não sabendo como vai fazer da sua vida, veio aqui por um propósito, querendo respostas, precisando ouvir a tua voz. Fala com teu filho nessa noite, Senhor. Fala com teus filhos nessa noite, mais e mais, que possamos sentir a tua graça, a tua presença, é que nos permanece e nos faz ficar de pé, somente pelo teu Espírito, pela tua graça. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? O Filho de Deus morreu para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Foi Ele que fez todas as coisas por nós. Nós estávamos perdidos, seríamos condenados com o mundo, mas Ele amou de tal maneira que entregou seu único filho para morrer por mim e por você. E nós temos a oportunidade de vida em abundância.